Ok, turma, estamos de volta. Normalmente eu faço vídeos que gravo as aulas de uma forma, programo de uma forma, que vocês possam ver início, meio e fim em cada bloco de vídeo, em cada vídeo de 40, 45 minutos, 35 minutos ou 25 minutos, de acordo com o que eu programo. Mas para esse vídeo especificamente, vocês vão começar a ver uma coisa que já foi iniciada. De qualquer maneira, eu vou fazer uma retomada de síntese em 2 minutos do que foi visto e está gravado em outro vídeo, e vocês vão entender o tópico agora desse momento nosso. Eu oriento sempre que vocês estejam com lápis e caneta na mão e vocês olhem agora o que nós vamos fazer. Nós vamos pensar uma proposta de redação do Enem, uma proposta atual, em que nós vamos pensar de uma forma que nós vamos perceber os comandos que existem nela. Vocês vão ver que em 5, 6 linhas tem ali 6, 7 comandos, sei lá, que a gente pode perceber que a prova ordena e não está ali sequenciadozinho. Para tirar um 10, você deve 1, 2, 3, 4, 5. Não está assim. Mas no parágrafo estão os comandos que devem ser obedecidos. Ao mesmo tempo, é uma prescrição, tem algo de coercitivo, ou seja, obriga você a fazer, porque se você não fizer, você é punido, tá? Você pode até não fazer, mas vai ser punido. E tem algo também de injuntivo, de tutorial, digamos assim. Como fazer uma redação? Leia o parágrafo do Enem, identifique os comandos e pronto, serve para qualquer concurso, certo? Qualquer atividade de produção textual que se dê o nome de redação, vocês podem seguir esse modelo aí, que a prova vai apresentar agora para a gente, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês o materialzinho. Caso tenha qualquer dificuldade de leitura, ou vocês queiram que eu explique alguma coisa melhor, etc. e tal, vocês, por gentileza, me digam. Então, anotem aí, a prova do Enem como sequência de comandos, certo? Injuntivo prescritivo. Então, eu não lerei agora os textos com vocês, porque eu já li em um vídeo anterior e vocês podem pegar o material e reler. Mas o que eu quero que fique na cabeça de vocês a respeito dos textos motivacionais ou textos de apoio, certo? Deixa eu anotar aqui, olha. Textos de apoio ou textos motivadores, não é motivacionais, não, é motivadores, certo? Então, o que eu faço com eles? Essa é a pergunta. Para que eles servem ali na hora da prova? Vocês vão se apropriar, e já já eu chego ao comando, vão anotando. Textos motivadores, textos de apoio, certo? Numa prova de redação, seja ela qual for, pensando especificamente o Enem. Vocês vão captar as ideias dos textos. Qual é o ponto de vista, qual é a informação, qual é a estatística, o dado numérico, o dado histórico, o que é que esse texto apresenta que eu vou negar ou que eu vou confirmar. Conseguem tomar nota disso? Tomem, por favor. O que eu vou fazer com os textos motivadores? Eu vou ler de uma forma que eu capte as suas ideias. Essas ideias podem ser uma informação histórica, que já não se aplica mais para o agora. Eu vou me apropriar disso de alguma forma. Certo? Essa informação que o texto traz pode ser um dado estatístico. 16 municípios mais pobres do Brasil, estão todos esses 16, os mais pobres, nas regiões Nordeste e Norte. Isso é um dado para você se apropriar. Tá? O texto apresenta, um dos textos motivadores diz que a globalização fez com que as desigualdades regionais ficassem mais ainda agravadas, se agravassem. O mesmo texto diz que a globalização pode levar a uma melhoria, a uma maior igualdade. Então, está aí uma ideia para você se apropriar, para negar ou para confirmar na sua redação. Certo? Então, o que eu fiz ao ler os textos de apoio da redação Enem Digital deste ano foi ir mostrando como é que eu me apropriaria desses textos. Os desafios para o poder público distribuir serviços, distribuir atendimento à população, ao mesmo tempo em que uma região produz mais da metade da riqueza.
Então, como fazer as outras regiões produzir riqueza também? Ou como fazer justiça social num cenário desse, tá? De desigualdade entre as regiões monstruosas, certo? Então, eu fui lendo e destacando. Dos anos 70 era desigual, o texto primeiro mostra isso. Depois de 40 anos, continuou desigual, teve uma certa marca de desigualdade. Depois de mais 20 anos, continua tendo desigualdade. Então, para quem está dizendo que não entendeu, eu vou repetir em outras palavras. Você vai ler os textos de apoio, marcando as ideias centrais dele e pensando depois, quando você lê a proposta, o que você vai fazer. Se você vai concordar, se você vai discordar dessas ideias, se você vai pegar um dado que o texto traz para apoiar a sua reflexão. Essa aula ela tem conexão com a aula da semana que vem. Não é uma aula ainda sobre como fazer, mas sobre o que fazer. O que você tem que fazer numa prova de redação do Enem é o que eu estou dizendo agora. Se você apenas parar nos textos de apoio e acertar tudo, introdução, desenvolvimento, conclusão, a proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos, diz quem vai fazer o quê para gerar quais resultados da sua proposta, tá? Lá no final, quem deve trabalhar para diminuir desigualdades regionais, que é o tema de todos esses textos, com certeza é o tema da prova, já dá para perceber, certo? O que é que quem deve fazer o quê para alcançar qual resultado? Pronto, então você fez tudo perfeito, mas o conteúdo da sua redação é o conteúdo só dos textos de apoio. Pronto, você vai tirar 80% da nota, 90% da nota, o que é uma excelente nota. Eu estou dizendo isso para diminuir a pressão que qualquer pessoa sente em pensar que vai fazer uma redação do ensino médio sendo convidado a refletir sobre uma questão que é histórico-geográfica. Mas é essa a realidade. Quando não é histórico-geográfica, é sociológico-filosófica. Talvez a pessoa que não estudou filosofia, que não leu o seu livro de ensino médio de filosofia e não se apropriou desse conhecimento, nem perceba que a prova tem a ver com filosofia, tem a ver com ética, tem a ver, sei lá com o quê, certo? Talvez a pessoa que não prestou atenção, não se dedicou a estudar sociologia, lá quando terminar uma universidade, que for fazer um concurso público, cai um tema filosófico que ela poderia resolver com um saber do ensino médio. Como ela não estudou, não prestou atenção, não valorizou, não leu, não memorizou, não colocou no seu coração, aí ela vai ter imensas dificuldades, que eram os alunos com quem eu convivia quando trabalhei certo período dando aula, principalmente particulares, para concurso público. Tá? Então, coloquem no coração os conteúdos de história, geografia, sociologia e também de literatura, tá? Para que vocês tenham um conhecimento a mais do que aquele que os textos motivadores apresentam. Professor, eu não consegui na hora da prova. Eu só fiquei com base nos textos de apoio. Então, capriche, se aproprie das ideias, desenvolva seus argumentos e espere um 8, um 9, se você for muito eficaz. Então, resumindo, leia os textos pegando as ideias principais. Olha o que diz a prova, que agora é o que nos interessa, perceber a prova de redação. Isso aqui é o texto do Enem, tá, gente? Não é meu. A prova sempre vem com um textozinho idêntico. É uma fórmula que eles criaram e repetem todo ano. A partir da leitura dos textos motivadores. Lembrem-se de que nós já aprendemos que o imperativo pode vir com um verbo no imperativo, leia, mencione, discuta, apresente, tome, ou pode vir sob outra forma. Então, quando o texto, vão anotando, a aula está sendo lenta para vocês poderem ir tomando nota. Então, quando vocês leem nesse trecho aqui da redação do Enem, a partir da leitura dos textos motivadores, isso aqui é um comando 1. Vocês poderiam transformar isso num verbo no imperativo. Quem me ajuda? Que verbo eu poderia usar? A partir da leitura dos textos motivadores. Ou seja, tome por base as ideias dos textos motivadores. Onde tem leitura, leia-se ideia, vou colocar só o i aqui.
Onde tem a partir de, eu vou dizer assim, tome por base, TB. Tome por base as ideias. Entenderam? Isso é o comando 1. Ok, turma? Vocês estão aí? Ou ligaram o celular e foram jogar no Sim, sim. computador? Tranquilo? Comando 1. Anota isso aí. A partir da leitura dos textos motivadores. Comando 1. Ou seja, pesque ideias, pesque informações, pesque o ponto de vista do texto. Para Milton Santos, a globalização é problema e é solução em relação às desigualdades regionais. As duas coisas. Ela gravou, mas ela pode promover também alguma forma de busca de equalização. Certo? Então, tome por base as ideias. Segundo comando, e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, com base, mais uma vez, tome por base. Apoie-se. Outro verbo que vocês podem colocar aí para o comando 2. Desperte. Gente, é muito sério. Vocês vão prestar conta à vida de terem vivido esse momento. Tem gente que sai da prova do Enem tonto, desorientado, não sabe nem o que fez. Vocês estão tendo essa aula. E eu peço que, se vocês encontrarem uma aula idêntica à minha, ou melhor do que a minha, explicando isso aqui, por favor, me mandem, porque eu não consegui encontrar. Certo? Então, comando 1. Tome por base os textos motivadores. 2. Não me garanto, não. Tem alguém escrevendo ali, eu me garanto. Não é que eu me garanto, eu estou dizendo precisamente o que essa frase significa. Eu não consegui encontrar. E se vocês encontrarem, me mandem. Eu quero ver, porque de repente eu mando, né? Mais produzido, mais elaborado. Agora, o destrinchamento da proposta é o que eu quero. Certo? Se encontrarem, por favor, me mandem. Não é encontrar sobre redação do Enem, que tem milhões, né? É que faça isso que eu estou fazendo com vocês aqui. Ok, turma? Beleza? Comando 2. Tome por base, desperte, acione, traga. São verbos no imperativo. Traga algum conhecimento do ensino médio. Então, eu digo assim, sem estar fazendo cálculo matemático propriamente dito, certo? É só uma observação com base na experiência. Se você ficar só nos textos motivadores e acertar tudo, vamos dizer que você tira 80% da nota, o que não é ruim. Eu estou ensinando vocês como resolver uma prova de redação. Não é citar partes do texto motivador para ganhar linhas e terminar a redação copiando, colando os textos motivadores. É respondendo aos conteúdos, às provocações que os textos motivadores apresentam para vocês. No caso dos nossos textos, é dando conta dessa cronologia. Brasil anos 70 desigual, Brasil 2010 desigual, Brasil 2019 desigual. Quem pode agir para modificar esse quadro? É você se apropriando dos textos e pensando a sua produção textual. Certo? Agora vem um verbo no imperativo, olha. Redija. De redigir, não é? O infinitivo aí. Aí no imperativo fica redija. Redija um texto dissertativo argumentativo. Eita. Redija um texto dissertativo argumentativo. Se você fizer outra modalidade textual, está errado. Vai ser eliminado, vai tirar um 0 e vão colocar lá, porque fugiu. Se você contar uma história, se você der uma sequência passo a passo de como fazer algo, não. Aí a gente não vai estudar agora as características do texto dissertativo argumentativo, mas a aula que vem sobre sequência argumentativa, ela presta-se a ajudar vocês nisso, a entender o que é fazer a dissertação, certo? Na modalidade escrita formal da língua. Eu vou ler isso tudo como um comando só, mas é um comando que se parte em 2, né? Tem de ser o tipo dissertativo, eu estou colocando aqui TD, e tem de ser na modalidade formal, digamos assim. Essa que a gente está estudando, que vocês estudam na escola a vida inteira e que vocês estão praticando a cada produção de texto que realizam, a cada cópia que fazem. Certo? Aí, olhe, sobre o tema, escreva, disserte e redija
sobre o tema. Tem outro verbo aqui implícito. O tema é esse. Se falar sobre outro, ou é zero ou é quase zero. O desafio, olha, o desafio de reduzir. O tema não é nem como acabar com a desigualdade regional. É o desafio. O quanto que é difícil, o quanto que é desafiador mudar um quadro histórico de desigualdade regional. Um país imenso, um lado é Caatinga, outro lado é floresta amazônica, outro lado é pampa, um lado produz gado, outro lado produz soja, outro lado produz produtos industriais, um lado atrasado, enfim. Qual é o desafio que o gestor público ou que o Estado brasileiro tem? Esse é o tema. Você tem que centrar muita atenção a essa questão do desafio. O desafio de reduzir. E no final da sua redação, quem deve ou pode fazer o quê para alcançar quais resultados, de que forma. Tá? Apresentando. Gente, esse apresentando aqui equivale a qual verbo? Hein? Agora eu vou querer ouvir vocês. Pode escrever ali. Apresentar. Apresentar é infinitivo. Eu quero um imperativo. Eu quero imperar presente, exatamente. Então, aqui é o comando. Já é número qual, hein, gente? Aqui é 3, né? E comando 3. Aqui já é comando 4 sobre o tema, né? Não pode ser sobre outro. Comando 4. Aqui já é comando 5. Ó. Esse comando 5 é uma espécie de dica, de aula, de... Não precisava ter isso aí, certo? Ah, não precisava, porque é a proposta de intervenção, foi mal. Apresentando proposta de intervenção, ou seja, apresente. E ela deve respeitar os direitos humanos, tratar do ser humano com a dignidade que todo ser humano faz jus, certo? Agora, esse outro comando aqui é o que eu estava já me antecipando, dizendo que não precisava nem ter, porque é próprio de todo o texto, eu vou botar num rosa aqui. É próprio de todo o texto argumentativo esse processo, né? Comando 6, pelo menos são 6, né? Dependendo da análise, pode chegar a mais comandos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Estou aqui embaixo já. Olha. Argumentos e fatos. Não é uma coisa só. Então, são ideias mais abstratas e são fatos. Você pode colher esses fatos nos textos de apoio. É fato que o Brasil tem 16 cidades pobres, as mais pobres, nas regiões Norte e Nordeste. Olha que desafio imenso. E é fato que 11 cidades mais ricas não estão nessas duas regiões, estão em outras lá que a memória já aqui não está me permitindo lembrar agora. Então, selecione argumentos e fatos em defesa de seu ponto de vista. Gente, o mesmo exercício. Onde tem defesa? Qual é o verbo? Para defesa. Onde tem para defesa? Qual verbo eu poderia usar aqui no imperativo? Nesse que, na minha análise, aqui vai ser o comando 7. Defenda. Defenda. Defenda um ponto de vista. Defenda um ponto de vista. Não é facultativo. Está dizendo, defenda. Eu li a parte que em modalidade como uma coisa só, mas você poderia dizer que são duas, entendeu? Redige um texto dissertativo argumentativo nessa modalidade. Eu li como um comando só. E, na verdade, isso que eu coloquei aqui, eu vou retirar. Isso seria aqui, ó, no 3. Certo? Vocês estão me entendendo, né? Apesar da uma falhazinha ali onde colocar as coisas. O comando 3, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade, eu li como um comando só. Ok, turma. Então é muito importante que vocês peguem uma prova do Enem
e destrinche como eu estou destrinchando agora, já copiaria isso e colocaria na cabeceira da minha cama para até o término da faculdade. Se tirar antes, pode perder a vaga. Brincadeira, não é macumba, não. Então, a parte da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, em história, geografia, sociologia, quem sabe, matemática, quem sabe, química, quem sabe, entendeu? Se uma pessoa que é técnica em química não teria um plus, uma coisa a mais, um refinamento ao falar de uma questão ecológica e mencionar que certa substância reage com tal e mata os peixes com mais facilidade, com mais tranquilidade do que um estudante que não tem um técnico em química. Entenderam? Isso para a vida inteira. Seja numa prova do Enem, seja num concurso específico da sua área, seja lá qual for. Certo? Esse esquema que está diante de vocês aí, gera alguma dúvida ou está todo explicado? Querem me perguntar alguma coisa, pessoas? Sim ou não? Por favor, responda no chat. Está claro? Uma pessoa está dizendo que está claro. Destrinche isso aí. Certo? Eu estou explicando a vocês o que é para fazer, não é uma aula do como, né? O como vai consumir vocês aí bastante tempo, precisa treinar, certo? Mas o que é para fazer é isso. Ler os textos de apoio, pegar as ideias deles, pegar as ideias dizendo didaticamente, é tipo assim, dizer com suas palavras, certo? Pegar as ideias do texto, ter o seu conhecimento ali, acrescentar alguma informação, isso é a fórmula para tirar 10. Fazer esse textozinho, aí, olhe, onde tem selecione, organize e relacione argumentos, eu diria para vocês que antes de redigir, é para vocês selecionar, pensar a relação entre esses argumentos, certo? Antes de redigir. Quando redigir, você vai estabelecer as relações que você planejou. Esse comando aí seria para você fazer antes de redigir. Tá? Não é um material didático, né? É uma prova para concurso. Eu é que estou didatizando, transformando esse material em uma forma de ensinar. Concordam comigo que a proposta de redação do Enem, ela é, ao mesmo tempo, prescritiva, você deve obedecer, mas ela também é injuntiva, como ela orienta como fazer. Está claro isso para vocês, pessoas? Tranquilos? Tranquilidade? Deixa eu fazer um comentário que vai por último antes de eu parar o vídeo, mas ele é muito importante. Muito importante. Olha, que eu me lembro as propostas de redação, eu não fui olhar uma a uma para essa aula, mas eu tenho acompanhado ao longo dos anos, né? Não trabalho com Enem, propriamente dito, então não tenho, assim, memorizado cada ano, cada proposta como foi. Mas que eu me lembre, para colocar o estudante no canto da parede sobre explicitamente um conteúdo que é trabalhado nas disciplinas do ensino médio. Veja, quando eu digo explicitamente, é para qualquer pessoa que minimamente esteja antenada com o Enem. Certo? Foi 2012 e foi agora 2020, 2021. Em 2012, uma redação sobre fluxos migratórios para o Brasil. Então, para tirar um 10, para chegar perto de um 10, você precisaria lembrar de conteúdos de história e de geografia, tá? E agora, essa prova do Enem Digital aí sobre desigualdades regionais, que assusta, apavora. Você olha e agora? Eu não tive aula que era para eu ler o texto de apoio e responder a esses textos aí motivacionais que apoiam minha escrita, que funcionam como provocação para o que eu vou escrever. Tá? Então, o estudante se apavora. O estudante que não tem acesso à escola, o estudante que não tem acesso à informação como vocês têm, o estudante que não tem professores que tenham condições de parar para pensar cada aula, para pensar cada sequência, os objetivos, etc. Esse estudante, mesmo na escola, talvez, assim, estou pensando minha experiência de estudante a vida inteira, né? Ele chega na hora de uma prova dessa e se assusta, e diz, eita, não lembro, dancei. Mas se você responder aos textos de apoio,
você já consegue alcançar uma nota alta se você escrever bem, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: os temas que aparentemente não têm a ver com o conteúdo do ensino médio, eles podem muito bem ter, e se não tiverem diretamente, quem vai fazer a relação é você. Percebe como é importante você estudar história, geografia. Estou pensando nas que tem mais a ver com produzir um texto, mas de repente uma questão que você aprende lá em física pode lhe ajudar, sei lá, em que proposta. Em química, eu mencionei aqui o lance de ecologia, né? Uma questão que tem a ver, uma prova de redação que tem a ver com o meio ambiente. Você não necessariamente precisa só de conhecimento biológico, enfim, né? Quando estuda lá ecologia, mas você pode despertar um conhecimento de química. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tenham compenetração, tenham dedicação, atentem para essa aula, que é apenas um início para vocês seguirem o caminho de vocês, porque é o seguinte: você pode ter uma proposta que, mesmo você não despertando lá, não sendo diretamente ligado aos conteúdos do ensino médio, você pode ter mais tranquilidade de fazer pela sua formação como um todo. Mas se cai uma proposta como essa, que tem a ver diretamente, explicitamente com o conteúdo do ensino médio, vai requerer de você bastante habilidade. Então, valorizem esse momento, essas observações que vocês tiveram aí, e, enfim, foquem, e o principal da aula era perceber exatamente. Na verdade, todas as provas do Enem, seja qual for o tema, você tem que despertar conteúdo de ensino médio. Mas tem provas mais inclusivas e tem provas mais excludentes, mais que bota mais gente para fora. Um tema como esse exclui mais. Eu tenho certeza, assim. Não tem uma pesquisa em mãos e tal, mas é um exercício de empatia. O estudante tem um medo, né? Eita, não lembro desse. Eita, não estudei, não lembro. Vem a dificuldade de ler o texto de apoio. Quando é um tema, digamos assim, que a gente pode falar mais com base no senso comum, mesmo sendo uma redação falha, você tem a chance de tirar uma nota mediana e conseguir um curso que não é de grande concorrência, tá? Agora, quando é um tema assim que você obrigatoriamente precisa trazer um conhecimento escolar, vou dizer assim, aí a coisa fica complicada, entendeu? O respeito aos direitos do próximo. Pronto. Aí você pode falar com base em senso comum e, sei lá, tirar um 6, uma redação bem escrita, sem trazer uma abordagem sociológica ou uma abordagem filosófica, são duas matérias que vocês estudam, entendeu? Pode, de repente, tirar um 6. Agora, quando é um tema assim que você vê, eita, é história, eita, é geografia, a minha hipótese é que assusta mais o aluno e a aula serve para vocês se acalmarem, respeitarem os comandos da prova, pegarem o espírito de como é que é a redação do Enem, e a nossa próxima aula vai servir mais ainda para qualquer produção de texto. Eu estou pensando no Enem porque vocês estão no ensino médio, mas vocês vão fazer uma seleção para trabalhar numa empresa. Aí os psicólogos, sei lá, os gestores de pessoal colocam todo mundo numa sala e pede para essas pessoas escreverem um texto, depois faz dinâmica de grupo, faz entrevista com base no texto. Então, essas aulas servem para isso. Tá? Perguntas, observações, dúvidas? Eu acho que valeu. Até a próxima, então.